Oi, sétimo ano, boa tarde, tudo bem? Nós vamos estar falando nesse vídeo sobre o capítulo 28 e 29 do nosso livro, tá? São capítulos curtinhos, por isso que tá um junto com o outro. O capítulo 28 ele começa na página 164, pode pegar a apostila de vocês para vocês estarem acompanhando junto comigo. Por que a Terra ela treme? A gente estudou em alguns capítulos aí anteriores, né? As placas, aquecimento global, efeito estufa, o que tem a nossa crosta terrestre. A gente já viu em outras séries, a gente núcleo, manto, crosta. Então vocês sabem mais ou menos o que é placa tectônica, tá? Terremotos, eles são o quê? Eles são temores de terra, também conhecido como sismo, que ocorre com consequência dos movimentos das placas tectônicas que compõem a litosfera. Esse movimento ocorre quando as placas tectônicas deslizam sobre a camada do magma que forma o manto. Esse fenômeno natural também provoca a formação de montanhas, vulcões e outras modificações no relevo, além de ter sido responsável pela formação dos continentes, segundo a teoria de deriva continental. Aqui é a mesma imagem que tem no livro de vocês na página 163. Vocês podem pegar para vocês estarem acompanhando, tá? As placas tectônicas, essa linha vermelhinha aqui são as maiores placas tectônicas que a gente tem, tá? Algumas delas vocês podem perceber que elas ficam entre os continentes, tá vendo? E outras ficam, em sua maioria, elas ficam no oceano, tá? Eu vou falar para vocês os tipos de movimento que acontecem com as principais placas tectônicas da crosta terrestre, tá? Essa primeira aqui é a placas transformantes. São duas placas que elas deslizam uma ao lado da outra, tá? Quando isso acontece, ocorrem vários terremotos. A segunda, a gente tem as placas convergentes, que se sobrepõem. Ou seja, ou elas podem ter um movimento indicando para dentro, ou para fora e para fora, tá? As placas elas se movem em direção uma a outra e se chocam, se sobrepondo, que é essa daqui. Ou elas podem fazer cadeias montanhosas, cordilheiras e tudo mais. E as outras elas se deslocam formando o quê? Uma abertura, uma fenda. A gente tem as placas divergentes, que é o que eu falei para vocês, elas se afastam uma da outra, provocando o quê? A fenda, uma falha. E por último a gente tem as placas convergentes que se chocam, tá? Essas se chocam. As convergentes que eu falei aqui, elas se sobrepõem, elas se colocam uma sobre a outra, aqui elas se chocam. Quando há esse choque, há montanhas, crescimentos de montanhas, everestes e tudo mais. Essa também é a mesma imagem do livro de vocês. Eu peguei para facilitar até mesmo o estudo de vocês, tá? Ao se deslocarem, as placas tectônicas, elas liberam grande quantidade de energia armazenada. Ao ser liberada, essa energia provoca vibrações de diversas intensidades, que se espalham pela crosta terrestre, causando os tremores, que a gente conhece como terremotos. Quando os sismos ocorrem nos oceanos, é o que a gente chama de tsunami. Então aqui está a falhazinha, tá vendo? A crosta terrestre e a falha. O movimento das placas tectônicas faz com que elas se choquem. A energia ela é liberada, tá vendo aqui, ó? Uma setinha para cá, uma setinha para cá, então elas são convergentes. O que acontece? Nessa falhinhazinha aqui é onde ocorre o foco, o hipocentro do terremoto, tá? A pressão ela aumenta e começa a fazer o que? Rachaduras, tá vendo? Esse aqui é o epicentro na superfície e esse aqui é o hipocentro, tá? Sob a superfície. A litosfera se rompe, a energia acumulada é liberada, o tremor se espalha pela superfície. Como os terremotos eles são medidos? Mesmo estando no centro da placa sul-americana, os terremotos aqui no Brasil quase não tem, tá? Não existe mais. 90 tremores são registrados pelos sismógrafos. Os sismógrafos que são aparelhos que detectam ou registram esse movimento da crosta terrestre, tá? Há duas formas de medir a força dos tremores, pela sua magnitude e pela sua intensidade. A magnitude é a medida da potência de um terremoto. A intensidade é a medida do efeito
efeito causado pelo terremoto na superfície. A magnitude é determinada pelas leituras do sismógrafo ou pela escala Richter, tá? Os impactos causados pelo terremoto. Existem diversas formas de medir a potência e os efeitos do terremoto, como eu falei anteriormente. Pela escala Richter também é uma dos principais. Os cientistas eles não conseguiram desenvolver uma forma de prever com antecedência quando vai acontecer esses abalos sísmicos, tá? Os terremotos, eles se destacam entre os maiores fenômenos naturais que acontecem no nosso planeta. Eles não só transformam o relevo e formam falhas na crosta, mas também podem provocar danos à sociedade e ao meio ambiente. Ao longo da história, a gente já escutou falar sobre terremotos que levam à morte de milhões de pessoas em todo o mundo, além de destruir cidades inteiras. Dependendo da sua magnitude e da sua intensidade, os sismos podem destruir edifícios, prédios, rachar estrutura, derrubar pontes, viadutos, causar incêndios e até mesmo rompimentos de gás e vazamentos de gás. Então ele tem um efeito muito grande, um impacto muito grande no nosso sistema, tá? Agora eu vou falar também, dando consequência ao que eu falei dos terremotos, é o capítulo 29 de vocês. Qual é o impacto dos tsunamis? Porque como eu falei anteriormente para vocês, lá naquela imagenzinha, eu vou até voltar aqui para que vocês vejam, a maior parte da nossa placa tectônica, elas se encontram aonde? Elas se encontram nos oceanos. Por quê? Nosso planeta, 70% ele é de água. Então a maioria deles eles ficam por baixo da água. Eu disse para vocês no capítulo anterior o quê? Que os abalos sísmicos que eles podem ocorrer, eles ocorrendo, eles podem gerar montanhas, eles podem gerar aberturas, fendas na nossa crosta terrestre. Isso eu falei da nossa crosta, do nosso solo. E quando esse abalo ele acontece debaixo da água, o que acontece? Acontece os tsunamis. Essa é a mesma imagem, tá? Que tem no livro de vocês, eu vou até aumentar aqui para que vocês vejam. É a mesma imagem que tem no livro de vocês, vocês podem estar abrindo, é a página 172 do livro de vocês, tá? Os tsunamis, eles são ondas gigantes, tá? Com altura de mais de 5 metros e comprimento de 10 a 500 quilômetros. Eles se originam no alto mar e são tornados cada vez maiores conforme a proximidade da crosta terrestre no continente. Aqui tem uma placa tectônica, tá? Aqui tem outra placa tectônica. Ocorreu um movimento divergente, houve o epicentro, tá? Onde há aquele abalo sísmico que a gente falou anteriormente. E ao invés de ter deslocamento da crosta terrestre, a gente tem um deslocamento de uma coluna de água formando o tsunami. A água ela realmente recua formando ondas enormes, tá? O impacto do tsunami. Quais são os impactos que a gente tem do tsunami? As maiores tsunamis dos últimos tempos que aconteceram foram na Ásia, tá? Na Indonésia em 2004 e no Japão em 2011. Além das consequências dos maremotos, os tsunamis eles causam mais destruições relacionadas ao avanço das águas do oceano em ilhas e continentes. Embarcações são arrastadas, pessoas morrem, desaparecem ou ficam feridas, além de terem suas casas destruídas e ficarem desabrigadas, tá? Em 2011 aconteceu o fenômeno no Japão, como eu falei para você, onde a magnitude ela sofreu uma escala Richter de 8,9, tá? E deixou mais de 18 mil vítimas. As ondas elas podem chegar a lugares bem distantes, que causam estragos enormes. O sismo, né, que é o abalo sísmico, que desencadeia esse fenômeno, ele se inicia com o choque das placas convergentes. Isso também altera a profundidade no fundo do oceano. O mar também avança para o interior do território, deixando extensas áreas costeiras e submersas. Então, nesse capítulo, eu falei para vocês, nesses dois capítulos, eu falei para vocês o que são placas tectônicas e o que são falhas geológicas, né? As placas tectônicas, eu falei para vocês que aqui no nosso país, no nosso mundo, no planeta Terra, existem várias placas tectônicas. Eu disse para vocês os 4 movimentos que acontecem, né, que é as placas transformantes,
convergentes que se sobressõem, as divergentes e as convergentes que se chocam, que são as mais perigosas que a gente tem. Eu falei para vocês como acontecem essas falhas geológicas e o que acontece, a pressão que acontece, né, nela, como é medido os terremotos, né, a magnitude, o que é a magnitude e a intensidade de um terremoto. Falei também para vocês quais são os impactos que esses terremotos eles causam na sociedade. Falei para vocês como formam os tsunamis, né? Eu disse para vocês como eles são formados. No capítulo 29, eu mostrei para vocês o tsunami, as causas dele, o impacto dos tsunamis é causado no planeta Terra e onde ele é feito. Espero que vocês tenham entendido esses capítulos, né? Não deixem de fazer os exercícios. Tenham uma ótima semana.